Apocalipse dos insetos, o desaparecimento já é considerado um dos maiores alertas ambientais do século. Hoje tem o nosso terceiro episódio da série especial sobre o tarô. Vamos abordar as cores para 2026. Solidariedade, vamos relembrar a fábrica de bonecas, uma iniciativa do Lions Clube de Rio do Sul. Com as próprias mãos, voluntárias dão vida aos presentes destinados para crianças e idosas. Você sabia que tem uma comunidade aqui do Alto Vale, onde o pessoal toca o sino da igreja para espantar a trovoada? Vamos relembrar uma reportagem com essa curiosidade que é uma tradição em Dona Ema. Fique com a gente e fique bem informado com o Jornal Regional. Olá, ótima quinta-feira, dia 1º de janeiro, feliz ano novo! Que 2026 seja repleto de amor, carinho e muitas felicidades. Que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV, que acompanha aí o JR pelas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, aplicativo, nosso portal rbatv.com.br, ou você que está na Unifique para mais de 400 municípios, Santa Catarina, Paraná e no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Que tal iniciar o ano tomando um chimarrãozinho na praça? Em Bom Retiro tem fonte de hidratação, chimarródromo e muito mais. Em Bom Retiro, a tradição de tomar um chimarrão de manhã bem cedo ou a qualquer hora do dia agora ficou mais fácil para quem trabalha ou apenas passa pela área central do município. Isso porque foi instalada essa fonte de hidratação, que também é chamada de chimarródromo. Aqui a comunidade consegue ter acesso a água gelada ou quente e os animais não foram esquecidos. A fonte instalada em Bom Retiro é a primeira da Serra Catarinense. Bom Retiro hoje conta com essa fonte de hidratação, que temos água gelada, água natural, água para o pet e água quente. A água quente, ela tanto serve para o chá como para o chimarrão, que é típico da nossa região, o chimarrão. Essa iniciativa, ela vem da prefeitura, em parceria com o deputado Lucas Neves, e traz também o benefício para os turistas, para os próprios bonretirenses que estão aqui na nossa cidade, podem aproveitar os benefícios do totem de hidratação e também chamado de chimarródromo. O totem colocado aqui na praça central do município de Bom Retiro também traz outras vantagens para a comunidade, como por exemplo o carregamento de celular por indução ou através de cabo. A ideia é que as pessoas venham ainda mais conhecer ou passar um tempo no Jardim Hercílio Luz, em Bom Retiro. A praça é um lugar onde você recebe, né, as famílias, os turistas, é um lugar de reunir pessoas. Né? As crianças estão muito curiosas e vêm fazer perguntas de como usar. Nós também estamos auxiliando no uso correto, né, do totem. Então está muito bacana. A população está vindo, está usando a fonte como hidratação. Estamos também auxiliando no uso das garrafinhas, para cada pessoa usar a garrafa, né? E ter a sua garrafa também. O Ronei trabalha como barbeiro no centro de Bom Retiro e aprovou a iniciativa. Isso aqui foi uma excelente iniciativa, né, que a prefeita, o pessoal da Secretaria de Turismo fizeram, né? Porque para quem está passeando com o seu pet aqui, quer ter uma aguinha gelada para o cachorro, a pessoa mesmo está dando uma caminhada, está no jardim fazendo exercício, né? Tem uma aguinha geladinha, tudo ali. A gente que adora o chimarrãozinho, quem gosta de tomar um chá, né? Uma excelente iniciativa, foi bem top, gostei mesmo. Para Bom Retiro é o que estava faltando. Eu nunca tinha visto esse equipamento, né? E gostei da iniciativa aí, como Bom Retiro está sendo a primeira aí, ó, parabéns para a prefeita e para o pessoal da prefeitura aí. As pessoas estão vindo, estão usando de maneira correta, estão usando o totem e nós estamos muito satisfeitos com a aceitação da comunidade e também dos turistas e de todos que estão participando, né, do uso do totem. E o
O desaparecimento dos insetos já é considerado um dos maiores alertas ambientais do século. E a natureza vem dando sinais silenciosos, porém definitivos. Afinal, qual foi a última vez que você viu um vagalume, hein? E se o planeta estivesse à beira de um apocalipse? Pesquisadores alertam para uma ameaça global e ela não vem de um asteroide nem do espaço, mas dos seres mais antigos do planeta, os insetos. Talvez você se lembre da época em que viajar significava chegar com o para-brisa e os faróis cobertos de marcas de insetos, de quando os vagalumes acendiam à noite em vários lugares e de como tudo isso simplesmente sumiu. Fenômenos pequenos, silenciosos e definitivos. É possível ranquear os motivos que nos aproximam do que os pesquisadores chamam de apocalipse dos insetos. Destruição do habitat, espécies invasoras, uso de inseticidas, agricultura intensa, mudanças climáticas. A poluição luminosa das grandes cidades afeta em muito a sobrevivência de insetos. Um estudo feito recentemente por um grupo de pesquisadores nas ilhas de Fiji, arquipélago isolado da Oceania, reconstruiu a história das formigas que viveram ali nos últimos séculos. Comparando o DNA das espécies de hoje com amostras antigas guardadas em museus com vários exemplares, os cientistas descobriram algo impressionante. Cerca de 80% das espécies nativas do arquipélago das Fiji estão em vias de desaparecer. A verdade é que esse declínio começou há séculos, com a chegada dos europeus àquelas terras por meio de embarcações. Só que além de pessoas e mercadorias, vinham também pequenos invasores, insetos. Eles se adaptaram rápido demais, e bagunçaram o equilíbrio natural das coisas. As espécies nativas perderam espaço, e a vida nessas ilhas começou a mudar. Se até num paraíso quase intocado elas desapareceram, o que dizer do resto do planeta? A nossa Mata Atlântica, por exemplo, está muito longe do que era antes. Era um retalho de florestas em ilhas ao longo da nossa costa, onde antes isso era um cinturão contínuo de floresta. Imagina que você tem uma capacidade hercúlea de colocar numa bolsa os animais que você encontra na floresta amazônica. 1/3 do peso dessa bolsa seria de formigas e cupins. Elas cavam, afofam o solo, espalham sementes e criam caminhos para a vida brotar. E sabe aquelas folhinhas que carregam? Não são comida, são o começo de um cultivo. O fungo que elas criam alimenta a colônia e fertiliza o solo. No Brasil, estima-se que sejam cerca de 2.000 espécies de formigas, sendo a Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica as mais populosas em colônias de formigas e cupins. Desempenham um papel muito importante no funcionamento da floresta, na aeração do solo, na percolação da água quando chove, na ciclagem dos nutrientes, na predação dos insetos no chão da floresta, na decomposição do material orgânico quando chega no chão da floresta, na interação com as folhas. Agora me diz, o que seria de nós sem os insetos? Está nas nossas mãos. Cada ação humana desconecta um elo da vida, por isso o sistema começa a falhar. Mas ainda dá tempo de evitar o apocalipse. Em Ibirama, nós mostramos que o Matafona virou atração turística, porque ainda funciona como antigamente. Quando ainda não havia energia elétrica aqui na região, a roda d'água fazia girar a economia. Era em atafonas como esta que o pessoal trazia milho e saía com o fubá, ou vinha com arroz para descascar. Ver todo esse mecanismo em ação é como viajar no tempo. A estrutura, muito bem conservada, fica na localidade de Rio Selim, em Ibirama, e começou a funcionar em 1946. Foi construída por Carlos Hayek, filho de um imigrante da então Tchecoslováquia, que veio para essas terras em 1902. O seu Carlos tocou a atafona por décadas e hoje o filho, Manfredo, cuida de tudo aqui com muito capricho, em parceria com a esposa, Dona Sigrid. A atafona tem, portanto, quase 80 anos e funciona muito bem.
Hoje a gente pode mostrar assim para as outras gerações que não conheceram isso na época, mostrar para eles hoje como era na época e assim sem energia elétrica. Lá nos anos 50 ele moía até 5 sacos de milho por dia e era tudo na base da troca. O pessoal trazia o milho e levava o fubá. Isso era assim uma fonte de renda para sobreviver e para trabalhar com isso ali. A água que faz tudo isso funcionar vem do Ribeirão Moçada, que fica nos fundos da propriedade e chega até a roda através de uma calha. Acionado o sistema, o fluxo de água na calha aumenta, a roda começa a girar e movimenta toda essa engrenagem, com polias, correias e eixos de transmissão. É esse sistema, avançado para a época, que faz as máquinas trabalharem. O debulhador de milho, depois o ventilador para limpar o grão e, por fim, o moinho de pedra, de onde sai o fubá, grosso e fino. O descascador de arroz também funciona com esse mecanismo rústico e eficiente. Meu pai usou aquele ribeirãozinho, que já era a terra do meu avô. E aí ele só desviou a água lá atrás, passa pela roda e já continua de novo no fluxo normal do ribeirãozinho aqui, ó, tranquilo. Isso funcionou muito bem até nos anos 80, assim. Aí as coisas vieram mais industrializadas e isso perdeu um pouco a vez, assim, sabe? O movimento pode não ser o mesmo de antigamente, mas a Atafona virou patrimônio histórico e atração, reconhecida até pelo Ministério do Turismo. O Seu Manfredo recebe muitos visitantes para mostrar como tudo isso funciona. O pessoal geralmente vai em grupos e ele ainda consegue incrementar a renda com o que produz na Atafona. Aí eu faço fubá do meu próprio milho, descasco arroz do meu próprio arroz hoje, né? E vem bastante visitação, a gente recebe turismo e tudo mais, então a gente sempre faz para vender. Dá para fazer uns troquinhos ainda. A roda da água e todo esse mecanismo que a gente viu aí não fazem funcionar apenas a Atafona, mas também uma marcenaria que fica ao lado, outra obra do pai do Seu Manfredo. Por muito tempo, o construtor conciliou as atividades na Atafona e na marcenaria, onde fabricava principalmente portas e janelas para o pessoal da comunidade mesmo. O Seu Manfredo até faz demonstrações quando recebe grupos para provar que tudo funciona bem. E para operar tanto a marcenaria quanto a Atafona, o volume de água tem que ser controlado. Quando a gente precisa moer, aí precisa mais água, assim, porque as pedras vão mais pesadas. Na marcenaria, aí já tem rotação mais alta. Aí também depende da máquina que usa lá, é mais e menos água. E até hoje, graças a Deus, o Ribeirão tinha altos e baixos também, mas sempre tivemos água até hoje, sabe? As visitas à Atafona Carlos Hayek, que fica a uns 10 quilômetros do centro de Ibirama, precisam ser agendadas, porque o Seu Manfredo gosta de deixar tudo preparado. O telefone é o 47999814320. Dá para combinar o dia e se informar sobre valores. Para ele, o que era apenas passatempo, hoje é uma forma de compartilhar lembranças e manter viva essa história de luta da família que venceu com muito trabalho. Eu fiquei morando junto com meu pai e também sempre trabalhei junto na Atafona, mas também trabalhei fora. Mas isso aqui é uma relíquia assim, hoje na nossa cidade que eu tenho hoje muita alegria assim, de manter isso que meu pai deixou para nós. E agora tem o último episódio da nossa série especial sobre o tarô. E hoje o assunto são as cores para 2026, olha só. As principais previsões para 2026 incluem o vermelho como a cor de destaque, simbolizando energia e vitalidade. A gente escolheu 5 cores, analisando toda a vibração do ano. Então a gente começa com o vermelho, que é uma cor de coragem, de vitalidade. O ano 1 ele pede coragem para a gente enfrentar os medos, né? Senão a gente perde as oportunidades. Então, para quem tem vontade de começar algo, de ter impulso e dedicação, passar com a cor vermelha. O dourado, que ele inclusive remete à energia do arcano do ano, que é a roda da fortuna, que vai simbolizar a prosperidade, as oportunidades novas. O branco, se a gente quer um ano um pouquinho com mais paz, com mais tranquilidade, puxar a energia junto aqui do cristal, né, de tranquilidade. Amarelo, que simboliza vitalidade, expansão e crescimento e alegria. Ou então, utilizar o azul.
o azul basicamente royal, né, que a gente fala, que é uma cor totalmente ligada dentro do número 1 e que vai estimular a nossa coragem e impulso para se comunicar e para abraçar as oportunidades que o ano vai trazer para a gente. Para o tarólogo, 2026 vai ser um ano positivo e próspero. Vai ser um ano bom. Vai ser muito bom. É um ano de novos começos, de oportunidade, então a gente vai ver muita gente ganhando dinheiro, resolvendo problemas financeiros, problemas judiciais. Então, se você tem, às vezes, alguma questão pendente no trabalho de não conseguir evoluir, é uma chance muito boa para você evoluir, dar um salto na carreira, no relacionamento também. Então, para quem já é casado, é um ano muito bom para o casal prosperar e crescer ou construir sonhos, e para quem está solteiro vai iniciar relacionamentos também. Então o ano ele vai estar muito voltado em começos, em aberturas de caminho mesmo. Se a gente souber aproveitar dentro daquilo que a gente está buscando, a gente tem um ano excelente. Isso tudo dentro da numerologia com o tarô. Mas o que será que o tarô revela para 2026, hein? Vamos ver aqui um conselho que o tarô daria para a gente então para esse próximo ano. Um conselho que o tarô daria para a gente para o próximo ano, com 2 de paus, é olhar para o nosso futuro sem medo e arriscar mais. Olhar para as nossas oportunidades e saber que elas estão aqui na nossa frente. Basta a gente abraçar elas e deixar o fluxo do universo guiar a gente também, para que a gente possa alcançar as nossas metas, os nossos méritos, sem medo, sem tanta insegurança, né? E, acima de tudo, também colocando em prática aquilo que a gente já tem engavetado há muito tempo, porque esse ano ele também vai pedir para a gente tirar do papel ou tirar lá do fundo da gaveta alguns sonhos, alguns desejos que a gente tinha vontade de realizar lá atrás e não realizou por medo. Então, basicamente, 2 de paus ele simboliza o movimento e a coragem, o que casa totalmente com a energia do ano 1. E que assim seja, um ano repleto com amor e novos recomeços. Nas matérias que marcaram 2025, em Ituporanga, uma idosa de 84 anos deu exemplo de disposição e amor e virou sensação nas redes sociais. Ela passa o tempo fazendo artesanato e decidiu até estudar inglês através de um aplicativo de celular. Ela encara a vida com bom humor e muita disposição. É um exemplo de positividade. Bastam alguns minutos de conversa com a dona Iraci, de 84 anos, para tirar lições valiosas, já que ela compartilha sabedoria e fé. Eu rezo mesmo que Deus me dê alegria, sabe? Eu gosto de ser alegre, ser sorridente. Já eu era sempre conhecida como a tia do sorriso, né? Porque eu estou sempre sorrindo. A minha natureza, né? E eu acredito muito em Deus, assim, e tenho Ele como meu companheiro. A dona Iraci gosta de estar sempre ocupada. Quando termina os afazeres domésticos, é com os trabalhos manuais que ela passa o tempo. Confecciona peças em crochê, pinta panos de louça, colore livros também, tudo com muito capricho. Uma borboleta. Já pintei. O gosto pela arte começou cedo. Este quadro, que decora a sala, ela pintou em 1959, quando ainda era adolescente. E sempre com vontade de fazer coisas novas, ela decidiu aprender inglês. E faz isso pelo celular, através de um aplicativo. Foi incentivada por um neto. É o novo passatempo dela. Os cadernos estão cheios de lições, já que faz mais de um ano que ela vem estudando. Por causa que os filhos aprenderam de pequeno. E eu via e eu pensei, um dia eu também vou aprender. E daí estou aí, né, fazendo. E dá tudo certo, né? Dá tudo certo. O querer é fazer. Por isso eu acho que a gente tem que sempre querer fazer alguma coisa. Como é a rotina de estudos? É 1 hora, mais ou menos 1 hora que eu gasto. Por quê? Vem a pergunta, aí eu também às vezes não me recordo da coisa, como eu anotei ali, eu ligeiro olho lá qual é a palavrinha. Então eu já vou fazendo, onde eu já faço a tradução, né? Consigo fazer a tradução.
E se eu não fizesse assim, eu acho que não faria, né? Para quem não sabia nenhuma palavra em inglês, a dona Iraci já conhece várias, pratica a pronúncia com a ajuda do aplicativo e anota tudo, o que ajuda na rotina de estudos em casa. E o caderno é cheio de lições em inglês? Esse aqui é só de inglês, né? Hoje foi esse aqui, ó. Hoje a aula que eu fiz hoje, ó. Favorite, favorita, shirts, camisa, open, aberta, kiss, beijos, some, um pouco, dress, vestido. Se eu não sei falar, mas eu sei o que é já, o que significa, né? I love you. Essa é a principal, né? Eu acho que a gente tem que sempre buscar umas alternativas para a gente, né? Não ficar aí dependente totalmente dos outros, né? A dona Iraci é viúva, tem 7 filhos, 14 netos, 8 bisnetos. O pai dela foi o primeiro prefeito eleito de Ituporanga e o marido, um dos pioneiros na produção de cebola no município, atividade que a família manteve por muito tempo. Quem vê a dona Iraci assim, tão disposta, fazendo tanta coisa, não imagina por quantas dificuldades ela já passou. Problemas de saúde, inclusive, cirurgias, uma delas para a retirada de um tumor na medula. Era uma cirurgia bem arriscada, a chance de dar certo era de 10%. Por conta desse procedimento, ela teve que ficar um bom tempo de cama, sem poder se movimentar. Foi bem desafiador, mas ela superou e hoje está aí, dando lição de vida. Eu disse para ele, quando ele me consultou, doutor, se o senhor não fizer, o senhor não vai saber. Eu posso ser egoísta, né, querendo fazer essa cirurgia, mas se o senhor não fizer, o senhor nunca vai saber se vai dar certo para os outros, né? Nem que eu seja cobaia, não interessa, porque eu estou preparada para ficar ou para ir para o outro lado. Já se passaram 12 anos desde a cirurgia e a melhora dela surpreendeu, já que a dona Iraci precisava de ajuda para tudo devido à perda dos movimentos e hoje até caminha com autonomia. Pode cuidar das flores que tanto ama, por isso ela faz questão de espalhar coisas boas. Digo, bom dia, meu Deus. Bom dia, mãe natureza. Bom dia, minhas flores. Bom dia, meus amores. Né? É o meus bom dia. E sempre peço assim, ó Deus, abençoa este mundo lindo que tu fez para o ser humano, né? E para todos os viventes. Abençoa. Eu peço, essa é a minha oração assim da manhã para o mundo. Que eu peço que ele abençoa sempre, porque ele fez um mundo tão lindo, né? Eu acho muito lindo, eu gosto de viver. E para mim não tem nada feio, tudo é bonito. Agora tem a mensagem de Ano Novo do Bispo da Diocese de Rio do Sul, Dom Adalberto Donadelli Júnior. Paz e alegria no seu coração, meu irmão e minha irmã. É Ano Novo, vida nova. E nós recomeçamos de novo. É tempo de recomeçar, é tempo de renovar, é tempo de projetar um novo ano. Que nesse novo ano que nós estamos iniciando, de 2026, que Deus te abençoe, que Ele ilumine seus passos, que Ele te oriente, que seja Deus a proteger-nos, amparar-nos e caminhar conosco. Que nesse ano a gente possa recomeçar de uma maneira diferente. E qual é a maneira diferente? Recomecemos com Cristo, na paz. Busquemos o diálogo, a harmonia, a comunhão e que entre nós aconteça com profundidade a comunhão. Que esse novo ano que inicia possa ser um tempo novo para as nossas famílias, para as nossas comunidades, cidades e que a gente possa viver esse tempo sempre olhando para o outro. O outro é o nosso irmão e a nossa irmã, que merece sempre o nosso amor. Então,
que a gente possa viver de maneira melhor, buscando verdadeiramente os valores cristãos que o Evangelho nos ensina. E que a Virgem Maria, Mãe de Jesus e a Nossa Senhora da Paz, a Theotokos, aquela que celebramos nesse dia 1º de janeiro, que ela esteja conosco, nos cubra com seu manto divino e nos ensine o caminho até Jesus. Fiquem com Deus, um feliz Ano Novo. E a gente vai relembrar agora o trabalho de voluntárias que se dedicam à confecção de bonecas em Rio do Sul. As peças são doadas para crianças e idosos. A fábrica de bonecas ganhou um cantinho especial aqui na sede do Lions Clube de Rio do Sul e também no coração dessas voluntárias, que dedicam tempo e talento para confeccionar dezenas de bonecas. O trabalho tem início com o molde em algodão cru que vai para a costura. Em seguida vem o enchimento com fibra e a bonequinha vai tomando forma. Depois, as pernas e os braços são costurados manualmente ao corpo. Enquanto isso, a linha que vai formar o cabelo está sendo enrolada e os kits ficam prontos para serem colados. Por fim, a pintura do rosto, os vestidos e outros detalhes dão ainda mais vida e cor para as peças. Todo mundo pega junto, né? Uma corta, a outra costura. Tem 3 ali que enchem com fibra e depois outra confecciona o cabelinho. Então fica bem fixo, né? E sem problema de a criança também se machucar, alguma coisa assim, certo? A pintura do rostinho também é feita artesanalmente? Artesanalmente, eu que faço a pintura dos rostinhos, né? Mas tem ainda também os vestidinhos, que esses vestidinhos também feitos por mim e pela Lucy. Esses a gente faz em casa, né? O trabalho com as bonecas é completamente voluntário e a fábrica funciona semanalmente. Por aqui elas se reúnem toda quinta-feira. A fábrica de bonecas é um trabalho que iniciou em 2016, quando as companheiras sentiram a necessidade de fazer entrega de presentes feito com as próprias mãos. Trabalho feito com a mão, de coração, um trabalho especial, diferente. E o resultado final é esse daqui. As bonecas vão ser doadas e com certeza fazem a diferença na vida de quem recebe. Participar de um projeto como esse, que envolve um serviço humanitário, que leva para as pessoas, principalmente os idosos, né? As idosas, quando recebem, muitas vezes vieram de famílias muito humildes, estão recebendo sua primeira boneca. Então isso é muito gratificante porque remete para eles também aquelas memórias afetivas de quando eles eram crianças e de quando eles tinham seus filhos crianças. Então já foram feitas entregas em asilos, já foram feitas entregas também em creches, já foram feitas doações para pessoas enxentadas que inclusive ficaram no pavilhão do Lions, né? Os idosos mesmo quando recebem essa boneca, a gratificação que elas têm, a gente vê que elas se reportam mesmo à infância. A iniciativa é inédita entre os distritos do Lions Club e vem sendo compartilhada com outros voluntários. Por aqui, a maioria dos materiais utilizados chegam por meio das doações de diversos parceiros. Conta com o apoio de toda a comunidade, algumas empresas parceiras, algumas pessoas que já conhecem o nosso trabalho, que fazem doação. Nós recebemos a doação das fibras, recebemos a doação das etiquetas. A nossa fábrica de bonecas, os vestidinhos delas, todas são etiquetados. Tem a etiqueta do Lions, para mostrar que ele é um trabalho nosso. Inclusive, ele é um trabalho inovador no distrito, porque assim, a gente conta com companheiras que se doam, comunidade que apoia, entidades, empresas, parceiras e a comunidade em si toda, que faz o apoio geral nessa confecção, nessa construção desse projeto. Quem participa garante que o trabalho feito com as próprias mãos torna-se ainda mais significativo. Saber que é feito pela gente, né? Que a gente está doando não só, a gente doa, no fim a gente doa tempo, doa material,
falta o elástico, a gente compra elástico. E a gente vê assim que quanto mais isso acontece, mais as voluntárias têm vontade de trabalhar e de levar isso para as pessoas, o amor que o mundo está precisando tanto. Abrimos hoje a nossa fábrica para mostrar para vocês o quanto é valoroso o trabalho feito com as mãos por pessoas que se doam. Quem tem vontade de participar e de fazer parte, venham às quintas-feiras à tarde na nossa fábrica, junto com as companheiras ali. Terá trabalho para você também poder fazer a sua doação de tempo. É muito gratificante, a entrega é muito gratificante. Jogos de azar e apostas online, popularizadas pelas chamadas bets, provocaram perdas econômicas e sociais ao país, estimadas em 38,8 bilhões anualmente. Esse valor é o somatório de danos à sociedade, como suicídios, desemprego, gastos com saúde e afastamento do trabalho. O cálculo é do estudo inédito A Saúde dos Brasileiros em Jogo, que analisa efeitos da expansão das apostas online no Brasil. Para ter uma noção do tamanho da perda, o valor de 38,8 bilhões projetado pela pesquisa representa a expansão de 26% no orçamento do programa habitacional Minha Casa Minha Vida do ano de 2024, ou 23% a mais no Bolsa Família do mesmo ano. E assim como os morangos do amor que viralizaram nas redes sociais em 2025, as louças Duralex também ganharam as redes. Elas estão valorizadas como nunca, ao menos nas ofertas que se vê na internet. As típicas louças da vovó, essas da marca Duralex, viraram o negócio do momento nas redes sociais, com muitos interessados na compra ou na venda. Tem também quem tira do armário para exibir o que está sendo considerado um tesouro. A dona Rose, de Presidente Getúlio, mantém uma coleção no capricho. Eu vim aqui compartilhar meus Duralex, que aqui eu tenho louça mais de 40 anos, que era da falecida minha mãe, tudo bem conservadinho. Às vezes a gente não dá valor para essa louça, mas agora como está tendo uma febre, eu vim aqui mostrar o meu, como se fosse um moranguinho do amor. São peças que trazem muitas lembranças e memórias afetivas de momentos em família, como explica o Dario, que tem um antiquário no bairro Progresso, em Pouso Redondo. Eu acho que é por causa disso que está virando a febre, né? Porque as pessoas se reuniam no domingo para fazer o almoço e a mãe colocava lá, né, os pratos, os pires, as travessas, as tigelas da Duralex, e aquilo ficou gravado no coração das pessoas. Por isso que talvez isso esteja pegando, tá muito na febre agora, e tá uma loucura mesmo, né? O pessoal tá querendo aí, tá muita gente anunciando, poucos compradores ainda, mas agora começa a girar o comércio, né? A história das louças Duralex começou na França em 1945, ano em que terminou a Segunda Guerra Mundial. O nome tem tudo a ver com um ditado em latim, Duralex sed lex, que quer dizer a lei é dura, mas é lei. E o grande diferencial dessas peças é a durabilidade. O vidro era aquecido a 600 graus Celsius e depois resfriado rapidamente. Um processo que garantia mais resistência em comparação com o vidro convencional. Os produtos da marca passaram a ser fabricados no Brasil também e ganharam mais popularidade nos anos 80, especialmente esses da linha âmbar em vidro marrom, que eram muito comuns nas casas e lojas. Em 2012, a produção dessa linha parou, por isso as peças estão sendo bem valorizadas agora. Mas, segundo o Dario, alguns preços estão exagerados, já que as louças Duralex não são tão raras assim, pelo menos por enquanto. Esse valor que o pessoal estava colocando nos marketplaces, na internet aí, de R$1.000, R$2.000, R$3.000, um prato, eu vi o cara anunciar um prato por R$1.000, isso aí não existe, né? Isso aí não existe, isso aí eu acredito que deve ser aproveitadores até mesmo, alguém querendo, né, porque realmente não existe, ou, né, alguém também não esteja muito bem informado. O que aconteceu realmente é que houve uma febre, né, por causa que foi colocado um vídeo
que como a fábrica parou de fabricar, pode ganhar valor. Aí veio outro vídeo falando, ó, as peças têm valor, ó, estourou o preço, então o pessoal vai colocando o vídeo e vai supostamente superfaturando. Mas não é, e tem muita peça no mercado, tem muito mesmo. Praticamente as famílias dos anos 80, anos 90, cada um tem uma em casa, então fica bem mais comum. E o Dario deixa claro, o que define o valor da peça também é o estado de conservação. Para ter valor, ela tem que estar linda. Para ter um valor assim já razoável, mas assim aquele valor exorbitante, não. Ela não pode estar riscada e nem trincada. Aí ela já tem um valor ali, depende da peça, né? Um pratinho desse normal hoje, se ele estiver bonito, sem risco, né? Talvez consiga vender ele na faixa dos R$50 um cara que esteja procurando para montar uma coleção, né? Por exemplo, eu tenho essa travessa ali, essa travessa é uma peça bonita. Ela, além de não ser tão comum igual o prato, é uma travessa que ela não tem um risco, ela tá lisa. Então essa peça ela já gira entre R$200 a R$300. Mas como eu sempre menciono, é difícil achar alguém também que esteja disposto a pagar isso. A peça talvez até possa valer, mas ao achar alguém que pague esse valor é mais complicado um pouquinho. Mas essa já é uma peça que vale um pouco mais, né? Os pires, quando estão bonitos, com a xícarazinha em cima, tem o seu valor também. Pra gente que eu sou comerciante e colecionador, a gente com certeza, você pegar um conjunto hoje completo, com as xícaras, com os pratos, com as travessas, na caixa, com aquele papelzinho, aí sim, aí o valor aí é aquele valor que você está colocando aí acima de R$1.000, né, R$2.000 um jogo desse, mas não acha também. Tu vai achar peças avulsas, né? O especialista também deixa uma dica. O ideal para quem quer negociar as peças é buscar uma avaliação de quem entende de antiguidades para não pagar muito caro por uma peça que não é tão rara como anunciam. Procurar uma casa de colecionador, alguém que entende, que trabalha com antiguidade. E a gente sempre gosta de deixar claro, eu praticamente no momento eu nem estou comprando, porque eu tenho algumas eu não estou comprando. Mas tipo assim, depende do comércio. Virou açaí, a gente começa a comprar. Mas o valor não é esse não. Então assim, tem que tomar cuidado realmente, porque o pessoal está pedindo valores absurdos. Agora, se achar um conjunto completo, lindo na caixa, até eu vou comprar daí, né? É aquela história, a lei da oferta e da procura é que define os preços. No mercado de colecionadores, hoje, por exemplo, uma antiga lata de óleo de soja como essa é mais valiosa que muitas peças Duralex. É uma dica que eu dou pro pessoal hoje para aprender como é que faz para avaliar se a tua peça em casa vale ou não. Por exemplo, os pratos, praticamente todo mundo tem em casa ou as famílias ali tem. Já uma lata de azeite, a gente usava, ela furava e jogava fora. Então hoje uma lata de azeite da soia, bonita hoje, ela gira mais cara que os pratos. Hoje um colecionador vai pagar um pouco uma lata de azeite da soia entre R$100 e R$200. Uma lata de azeite fechada da soia, eu não conheço, vai ser mais de R$500, pode certeza? Aí sim, essas peças são. Ou seja, aquilo que o pessoal jogou fora antigamente tem valor hoje. O que o pessoal não jogou é o que não, supostamente não teria valor. A não ser que entre na febre, como é o caso dos pratos, né? Que nós, seres humanos, podemos ficar bastante estressados é fato. Mas você sabia que isso também acontece com os animais? E que tem profissionais para lidar com isso? Esse gato quietinho, comportado e visivelmente calmo não é o personagem da nossa reportagem. Aqui nós vamos falar de animais bem menos tranquilos, especialmente aqueles que não costumavam ser assim. Se o seu pet começou a destruir tudo dentro de casa de uma hora para outra, saiba que ele pode estar estressado. Foi justamente observando o aumento de casos de tutores relatando essas mudanças de comportamento que a Thalia foi se especializar nos cuidados com a saúde mental dos bichinhos. Eu sou uma profissional do ramo pet, então eu nasci dentro de uma clínica veterinária e eu aprendi a questão de comportamento da melhor forma possível, na prática. Então eu vi que depois da pandemia realmente esse negócio veio à tona, né? Porque realmente aumentou o número de casos. Eu decidi, então, me especializar em comportamento animal, questão de comportamento de cães e gatos, pelo INSPA. E a gente ali aprende muitas questões, na verdade, tem muitas questões biológicas, fisiológicas por trás de tudo que acontece, no caso, com os animais, né? Então, a gente busca fornecer qualidade de vida para esse pet. A gente oferece alternativas para o tutor em casa, tá auxiliando esse pet, questões de brincadeira principalmente. São várias questões que esses profissionais avaliam e tratam nos animais. A Thalia percebeu, por exemplo, que se para os humanos a pandemia foi estressante, para os pets é difícil lidar com o pós-pandemia. Pós-pandemia se tornou muito mais comum, o aumento de casos, na verdade, né, porque sempre existiu,
mas ficou muito mais evidente o pós-pandemia pela questão dos pets ficarem mais sozinhos, outras questões comportamentais que os tutores começaram a perceber, ficou bem evidente no caso. Quando era pandemia, eles tinham a companhia do tutor direto e tudo mais. E aí tudo voltou, né? A rotina voltou, e aí como fica o pet? O pet fica estressado com tanta mudança, com a solidão. E isso é perceptível. As alterações de comportamento costumam ser bem específicas. Novamente apresenta alterações comportamentais. No caso, a mais evidente é destruição, mutilação principalmente de patas, né? A questão da vocalização, que são os latidos excessivos, a alteração também da fome, de sede. E também tem a questão das necessidades fora do lugar, principalmente. A boa notícia é que, assim como acontece com nós, humanos, um bichinho de estimação também pode ser tratado. Existem diversas formas. Tem a questão da gente procurar um comportamentalista, questão de um adestrador, por exemplo. Tem a questão de procurar um médico veterinário, tem questões de tratamento com remédios controlados, fitoterápicos, e dá funções para o seu pet, né? A questão do enriquecimento ambiental hoje em dia está muito em alta. Então eu sempre brinco, sempre falo para os clientes, um pet ocupado, um pet em função, é um pet que não destrói, é um pet que não mutila, né? É um pet saudável, é um pet feliz. Agora vamos à previsão do tempo. A quinta-feira terá sol entre nuvens em Santa Catarina. A partir da tarde, o calor favorece a ocorrência de pancadas de chuva e temporais isolados, típicos do verão. As temperaturas seguem elevadas, com máximas entre 27 e 34 graus, mantendo a sensação de ar abafado. Na sexta-feira, o tempo muda e fica mais instável em todo o estado, com pancadas de chuva e temporais isolados associados ao deslocamento de uma frente fria pelo litoral catarinense. As temperaturas permanecem elevadas, porém com leve declínio, variando entre 27 e 32 graus. Hora do comentário do jornalista Luiz Carlos Prats. Olá, meus amigos da RBA. Penso que deve ser uma preocupação dos pais o futuro profissional dos filhos. Agora, isso não significa que o pai ou a mãe, ambos, pressionem o filho para ser também, como eles pais, advogado, advogada, ou isso ou aquilo. Não. A criança tem que nascer com os estímulos indispensáveis e orientada para que ela decida sobre aquilo de que gosta para futuramente exercer a atividade profissional. Eu leio, por exemplo, que 80% das empresas brasileiras estão com dificuldade para encontrar mão de obra qualificada. 80% das empresas. Por quê? Porque não há qualificação. A qualificação resulta de uma paixão. Eu, criança, começo a crescer gostando de determinada atividade. Eu vou me especializando. É inerente na condição humana. Mas aí chega um adulto, isso aí não dá dinheiro, isso aí não realiza. Pô, mas sou eu que vou me realizar, a criança? Não, a pressão, a pressão, a pressão. Tá, e aí? Vocação tardia, aquela coisa do, pô, meu filho está se decidindo, tá, que idade tem? Ah, tem 21. 21 anos e não tem ainda uma decisão profissional na cabeça? Isto está na moda, nesta sociedade dos confortos. Conforto aqui, conforto ali, uma proteção daqui, outra dali. Não, a espontaneidade nasce naturalmente nas crianças, mas há um cerceamento absolutamente incontestável de parte das famílias. Nós não nos realizamos na vida senão por uma atividade profissional. Tiremos isto da cabeça, ou a ideia de que não, o que me realiza é o dinheiro. Há multimilionários, e eu conheço alguns, nome, endereço e CPF, muito de perto de mim, aqui no estado, que são infelizes. Infelizes de uma infelicidade inaceitável, de um certo ponto de vista. Mas por quê? Porque talvez um dia tenham pensado que o dinheiro resolveria. Não, o que resolve é o casamento com a paixão. A paixão por uma área de atividade profissional. Infelizmente o Brasil vive uma crise. Pudera, com quem está acima de nós, Deus o livre e guarde.
E agora a gente relembra uma tradição pra lá de curiosa que é mantida há décadas na comunidade de Caminho Pinhal, do interior de Dona Ema. O pessoal toca o sino da capela para espantar trovoada. Muito mais do que um cartão postal e referência na comunidade de Caminho Pinhal, em Dona Ema, a Capela de São Rafael remete a uma história de fé e união que começou com as primeiras famílias de origem italiana que colonizaram o local, distante uns 18 quilômetros do centro da cidade. É uma edificação imponente, erguida a muitas mãos, com bastante esforço e dificuldade, em uma época de recursos escassos. Na época não é tão fácil que nem é hoje, né? Então foi difícil, a comunidade se uniu, os tijolos foram feitos aqui na comunidade mesmo, foi feito à mão, segundo o meu pai que me falou, foram feitos todos à mão e cada família doou 1000 tijolos para a igreja. A areia foi tirada aqui, na comunidade mesmo, nos barrancos. O cimento, na época, não tinha estrada que nem tem hoje, né? Então ele vinha até Dona Ema, lá no centro, e de lá até na comunidade ele vinha em cima do lombo de animais, né? De burro na época. No interior da capela, riqueza de detalhes, do chão ao teto. A pintura, que foi restaurada, é obra original de Pedro Chequete, um dos artistas sacros mais importantes de Santa Catarina, que deixou a marca em inúmeros templos religiosos. E a tinta, na época, também era produzida aqui. Era feito, segundo o meu pai que me falou, à base de gazaína, óleo de linhaça, secante e um pó que eles misturavam para dar a cor na tinta, né? O altar, com detalhes esculpidos à mão, é outra obra de arte. O altar foi construído por um morador da nossa comunidade, seu Mário Sachete, em torno de 1958. E foi um trabalho assim de muita dedicação, de muito amor, porque na época não existia maquinários, né? E ele tem feito esse trabalho assim perfeito. A atual igreja é a terceira erguida na comunidade. A primeira foi em 1939. Esta choupana de 6 metros quadrados, coberta com palha, onde cabia apenas o celebrante. Depois veio a segunda, em 1940, de madeira, com mais espaço para os fiéis. E, por fim, este templo majestoso, com a construção iniciada no fim dos anos 40. A devoção a São Rafael começou com esta imagem, um quadro trazido de Criciúma pelos antepassados da Luzia. Esse quadro ele veio na mudança junto com os meus bisavós, Arcângelo e Maria Manarim, né? E então todos os domingos, quando eles faziam o culto, que naquela época era muito tradicional eles fazerem o terço, a minha bisavó ela levava uma toalhinha branca, colocava em cima da mesa do altar e colocava esse quadro de São Rafael. Daí na época lá, como sempre era usado esse quadro para fazer, né, as rezas, os terços, aí houve uma reunião das primeiras famílias, enfim, daí então o meu bisavô sugeriu então que desse o nome à Capela São Rafael, visto que, né, sempre era utilizada essa imagem para a reza. E a comunidade do Caminho Pinhal também conserva uma tradição que ultrapassa gerações. O sino da capela não é tocado só para anunciar missas ou funerais, mas também para afastar tempestades. O responsável por isso é o seu Jorge, sineiro oficial da capela. E ele garante, dá certo. Se a gente começar com ela bem cedinho assim, é difícil ela subir. Ou ela desvia para um lado ou desvia para o outro. Ou seja, se ela subir, ela racha no meio. Não vem. Garantido. E o povo daqui tem uma fé nesse sino que Deus o livre. É a tradição dos antigos, né? Aí veio aqui os missionários que benzeram o sino. O seu Jorge é responsável por tocar o sino e levar adiante essa tradição desde o início dos anos 90. Sorte é que ele mora perto, o que facilita essa missão. De tarde no verão eu não posso sair. Tem que ficar. Faz plantão aqui. Ah, é. Esse cantinho aqui é meu. Tem que saber bem certinho, daí tocar o sino para espantar trovoada. Tem a técnica ali. Tem, a batida, né? Isso aqui não tem horário. Começa da vez de meio-dia, 10 horas da noite, eu estou aqui batendo o sino. Trovoada às 10 horas da noite, eu estou batendo. E se a tempestade ameaça e o sino não toca, o pessoal fica aflito. Vem a trovoada, todo mundo já fica escutando. Será que o Jorge vai bater o sino? Será que não vai bater o sino? Porque a fé é muito grande, sabe? Começou a bater o sino, todo mundo fica tranquilo.
Esse gesto de bater o sino para espantar trovoada não é algo tão simples e rápido. O seu Jorge não vem aqui e volta para casa, bate o sino rapidinho, não. Ele fica o tempo que for necessário até se assegurar que o temporal foi embora. Depende da trovoada, né? A taxa é 20 minutos, né, para começar. E depois a gente vem dar uma olhadinha e depois dessa olhadinha a gente volta lá. Volta ou deixa, né? Mas já fiquei até 50 minutos direto. Trovoada, se ela vem bem braba mesmo, que vem com granizo e coisa, o sino fica mais pesado. E o senhor só vai embora quando a trovoada foi também? Sim, depois da chuva. E eles já passaram apuros quando o seu Jorge se ausentou, mas a Marli deu conta do recado. O seu Jorge ficou doente um pouco, sabe? Até me emociono por falar. Todo mundo estava esperando para alguém que viesse bater o sino. Ninguém veio, daí eu vim. E deu certo? Deu certo, ele ficou muito satisfeito. Para explicar essa prática e a eficácia dela, consultamos um doutor em Ciências da Religião, de Goiás, que nos enviou uma explicação em vídeo. Existe a tradição de tempos imemoriais. Essa tradição ela pode ter nascido na Grécia. Nós, os católicos romanos, podemos ter herdado essa tradição dos católicos gregos ortodoxos, de que o badalar do sino, em determinado ritmo, afastaria tempestades ou chamaria tempestades também. Nos períodos de seca, chamaria chuva. E nos períodos de muita chuva, afastaria as intempéries. Aqui no estado de Goiás, e que eu tenho a notícia também em Minas Gerais, através do Manual do Sineiro de Ouro Preto, esses toques eles sempre eram acompanhados de missa. Segundo o estudioso, que também é sineiro, o chamado toque de calamidade era muito usado na Idade Média para espantar pestes, intempéries e ratos. A última vez que eu utilizei esse toque foi com o efeito de espantarmos da cidade a Covid-19. Em Caminho Pinhal, se depender do seu Jorge, ele vai fazer esse trabalho enquanto puder para deixar o povo mais tranquilo durante os temporais. E assim a comunidade mantém viva a chama da fé e vai passando o legado para as futuras gerações. Tem uma importância muito grande para a gente, né? Enquanto fé, devoto, católico, a gente tem a fé e a gente vem se alimentar aqui, né? É onde que a gente busca força para ter a semana de trabalho, enfim, une a família, une os filhos e a gente sempre busca em Deus, né? Busca na religião e busca na fé, sempre crescer muito, né? Ajudar os outros, ao próximo, principalmente a alimentação espiritual. A fé sempre precisa ser alimentada, né? E cultivada para ela crescer sempre mais. E agora a gente vai relembrar uma história que dispensa introduções. É sobre um vídeo que viralizou com um momento inusitado e muito fofo do esporte. Campeonato infantil de tênis de mesa. Duas meninas se enfrentam. Uma erra e chora. A outra observa, respira, cruza a mesa, decide não comemorar e consolar. Passa o braço em volta, fala baixo, não tem técnico, não tem psicólogo, nem adulto dizendo o que fazer. Só instinto. A juíza assiste a cena e chora também. Até agora, não sei onde isso rolou, nem o nome das duas meninas. O vídeo rodou o mundo sem legenda e não precisa. Não precisa de legenda mesmo, mas a gente sabe quem são essas meninas e onde isso aconteceu. Foi no TMB Platinum, no Rio de Janeiro, em 2023. E as meninas, a Mariana Teodoro e a Emanuele Guber Machado, essa última da equipe de Pouso Redondo. Foi ela que errou o ponto. Eu tava jogando, daí tava 9-1 pra ela, daí na hora eu tava muito afobada e comecei a chorar. Aí ela parou, pediu tempo e me deu um abraço. Daí isso me acalmou mais. O vídeo postado pela treinadora Tina da ATMEPRE viralizou já na época e foi quando começou a rodar por aí sem legenda. A fofura do momento pegou a árbitra da partida de surpresa também. E a Emanuele mesmo levou um susto com a atitude da adversária. É meio estranho. Mas tu abraçou de volta? Sim. Gostou daquilo? Como é que se sentiu com aquele momento?
Foi bem chocante, assim, não esperava que ela ia fazer isso e foi bem divertido, assim. Na época do vídeo, as meninas eram da categoria sub-9. Para o treinador da ATEMEPRE, a atitude da atleta de São Paulo foi digna de medalha de ouro. Eu acho que a atitude da menina foi fantástica. Eu acho que aquilo ali, para qualquer pai, mãe, para qualquer educador, né, ver aquela iniciativa da menina de consolar a outra no meio de uma partida em que elas estão disputando, justamente nesse tempo em que tudo se valoriza muito o egoísmo, né, e passar por cima das pessoas. E ela teve essa atitude solidária. Eu tenho certeza que os pais ficaram muito orgulhosos, né? E foi engraçado porque a Emanuele também aceitou, né? Ela sentiu que estava realmente precisando daquele abraço e aceitou o abraço. Eu achei isso muito bonito também. E as duas, foi muito fofinha essa cena, roubou toda a cena dos resultados do campeonato, né? Emanuele e Mariana já tinham se enfrentado outras vezes. Eu já tinha conhecido ela e já tinha enfrentado ela bastante vezes. Né? E já tinha perdido para ela alguma vez? Não. Depois de viver esse momento fofo e marcante, as duas atletas não se encontraram mais. Ela não treina mais, daí não sei porquê, ela falou que ela parou, porque ela não quis mais, daí a gente não se viu mais depois daquele dia. A Emanuele, por outro lado, seguiu no esporte e foi evoluindo. Ela acabou ficando campeã no sub-9 naquele momento, naquele campeonato. E hoje ela é uma das principais atletas da categoria sub-11 do Brasil. Ela representou a seleção brasileira no início do ano, no Sul-Americano no Equador, então ela continua se destacando, né? E o detalhe que não aparece no vídeo que viralizou e que pouca gente sabe a respeito do momento foi o resultado dessa partida. É engraçado porque em todos os posts em que a publicação esse vídeo viralizou, todo mundo foca muito na questão do abraço, né? E naquele momento tava um set no tênis de mesa vai até 11 pontos. E naquele momento estava 9-1 para a Mariana, e a Mariana foi consolar a Emanuele, e no final a Emanuele acabou ganhando por 11-9. Então, quer dizer, aquele abraço reativou as emoções ali, né? Ajudou tanto que a Emanuele acabou virando o jogo, né? Mas eu acho que isso até acabou sendo secundário naquele momento. O JR fica por aqui, a gente volta amanhã a partir das 11h45. A seguir tem mais informações no Repórter Brasil. Um feliz ano novo com muita saúde, alegria e felicidade. Que a gente possa estar juntos em 2026. Um grande abraço, excelente dia e cuide-se bem.